Se você já foi traído, alguém provavelmente te disse: "Supera". Mas o que você sentiu depois daquilo tem nome científico, sintoma documentado e até um caminho de cura mapeado por pesquisadores. Não é drama, não é frescura, é trauma. E hoje eu vou te mostrar o que a ciência já descobriu sobre isso, com casos reais, para você entender que o que você sentiu fazia total sentido. Em 2009, o psicólogo americano Dennis Ortman batizou esse quadro como transtorno de estresse pós-infidelidade. Não é um diagnóstico oficial do manual do DSM, mas descreve exatamente o que milhares de pessoas relatam depois de descobrir uma traição. Sintomas parecidos com transtorno de estresse pós-traumático. Flashback da descoberta, insônia e hipervigilância, aquela sensação de estar sempre esperando o próximo golpe, ruminação, ficar remoendo os detalhes, tentando montar a linha do tempo de tudo que você não sabia que estava acontecendo. E segundo a psicóloga Anne Kroflin, em entrevista à CNN Brasil, a pessoa atraída começa a questionar até os seus próprios valores. Será que eu realmente sou quem eu achava que eu era? Ou seja, a traição não abala só a confiança no outro, ela abala sua relação com você mesmo. E não é só uma questão emocional, ela também é química. Quando a gente ama, a mente, o cérebro, libera ocitocina e dopamina, os mesmos hormônios ligados a prazer e vínculo. E as pesquisas mostram que o processo de amar ativa vias parecidas com a da dependência. E quando esse vínculo é rompido de forma bruta, como a traição, a sua mente reage de um jeito parecido com a abstinência de substância. Por isso, a dor da traição, ela não é só mágoa, ele é quase que uma retirada química de algo que o seu corpo tinha se acostumado a receber. E isso explica porque, às vezes, você sabe racionalmente que devia seguir em frente, mas o seu corpo ainda reage como se estivesse em crise. Tem um conceito que explica muito bem essa dor. O psicólogo Mateus Carones fala de conjugalidade. Quando duas pessoas constroem uma relação, elas criam juntas individualidade, uma espécie de terceira identidade. O casal em si, um projeto de vida compartilhado. E quando um lado trai, ele não fere só a outra pessoa, ele fere essa construção que os dois fizeram juntos. É por isso que, mesmo quando você racionalmente sabe que a culpa não foi sua, ainda dói, como se uma parte de você tivesse sido destruída, porque de certa forma foi. A parte que existia só quando vocês dois estavam juntos. E dá para ver esse trauma em tempo real quando os famosos expõem suas histórias, mas não são só eles que sofrem, não. A Érica Januzzi recebeu vídeos do então namorado saindo da casa de swing e falou, ao vivo, sobre viver um processo de luto, usando exatamente essa palavra, luto, para descrever um fim do relacionamento. A Luísa Sonza leu uma carta ao vivo na TV depois de ser traída e disse uma frase que resume esse transtorno sem nem saber o termo técnico. Só quem já foi traída sabe o que se sente. É uma dor impossível de explicar. A Preta Gil descobriu a traição quando estava se tratando do câncer e relatou noites remoendo a dor no peito, exatamente o padrão da ruminação que as pesquisas documentam. A Bruna Biancardi foi traída grávida, decidiu voltar para o parceiro depois e foi criticada por isso. E aqui está um ponto: não existe reação certa. Cada pessoa, cada mulher processa o trauma de um jeito diferente, porque luto não segue roteiro fixo, seja homem ou mulher. E a boa notícia é que existe um caminho mapeado, porque a terapeuta Esther Perry descreve 3 fases da recuperação de uma traição. A primeira é a crise, caos emocional logo depois da descoberta, quando tudo
parece fora de controle. A segunda é dar significado, tentar entender o que aconteceu, não para justificar, mas para conseguir processar. E a terceira é a visão de futuro, o momento em que você decide com mais clareza o que quer construir daqui para frente, com ou sem aquela pessoa. O Dennis Ortman, ele nomeou esse transtorno de estresse pós-traição e mapeou 6 estágios de cura parecido com os do luto: choque, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação, só que aplicados especificamente à traição. O ponto principal dele é que essas fases não são lineares. Você pode voltar para a raiva depois de ter aceitado, e isso é normal. Você transita, né, nos estágios. Então, na prática, o que ajuda de verdade? Juntando as recomendações dos especialistas. Primeiro, não tenha vergonha do que aconteceu. Vergonha é o ato, não de quem sofreu o ato, é quem fez. Busca uma rede de apoio real, pessoas que vão te escutar, sem te dar prazo para superar. Não tem prazo. Segundo, use a racionalidade como ferramenta, não como fuga. Entender o que aconteceu te ajuda a processar, mas isso é diferente de ficar procurando desculpa para quem te traiu. Terceiro, não deixe uma traição virar a lente para você enxergar todas as outras relações. Não transforme a parte no todo. Nem toda relação futura vai repetir aquilo. Quarto, não se feche emocionalmente. Hipervigilância e desconfiança são sintomas esperados, não falha de caráter, mas encapsular tudo isso sem processar prolonga o sofrimento. E o quinto, talvez o mais importante, se os sintomas persistirem, insônia, flashback, ansiedade, procure um profissional. Terapia do trauma, informe justamente qual é o tipo da ferida que você tem, porque o trauma gera repercussão na sua biologia, no seu corpo. Então, da próxima vez que alguém te disser supera logo, lembra para essa pessoa que existe ciência por trás dessa dor. Ela tem nome, tem fase e tem caminho de cura. Você não está exagerando. Você está processando um trauma real. E trauma é processado no seu tempo. Seu luto tem explicação científica e tem cura. E ninguém tem que apontar o dedo para você. A vida é sua e as escolhas são suas. Eu sou Tereza Macedo, psicóloga clínica, e esse é um espaço para a gente falar de dor, acolhimento e transformação.